Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de Machine Learning com linguagem R. E hoje, no 10º encontro, a gente vai realizar na prática a criação e construção final do nosso modelo preditivo, para a gente finalizar o nosso modelo preditivo com os algoritmos que a gente estava vendo ao longo dos nossos encontros passados, e também a gente fazer algumas predições e colocar alguns novos dados para ver como esse modelo vai se comportar na prática, se ele vai ter assertividade, como é que ele vai se comportar na prática, até para a gente ter uma ideia de como vai funcionar para uma futura implantação desse modelo num ambiente de cenário prático, de cenário real. Em primeiro lugar, nós vamos dar uma olhadinha aqui no RStudio, no nosso arquivo de anotações. E a gente trabalhou com alguns dados. KNN, Naive Bayes, Random Forest e SVM, que são os algoritmos de Machine Learning, de aprendizagem, no caso aqui, classificação supervisionada, da qual a gente ficou aí supervisionando os parâmetros, e a gente entrou numa conclusão que o algoritmo SVM e o algoritmo Naive Bayes tiveram a maior e melhor precisão de acertos, accuracy, que é com 2 Cs. Tá? Eu acabei colocando com só. A melhor acurácia, que é a precisão de acertos na resposta. Muito bem, agora a gente vai fazer alguns testes. A gente vai criar uma variável chamada de predições, é uma predict, que a gente vai pegar aquele modelo 5 que a gente viu no encontro passado. É que eu não renderizei a janela, mas a gente pegou do modelo 5 passado, onde que a gente utilizou a nossa base de dados do diabetes.csv com o algoritmo SVM. E a gente vai criar aí a variável predições, que é um fator de 2 níveis. O outcome 0, que é a saída para os pacientes que não possuem diabetes, no qual aqui ele vai ser referenciado com o valor 1, e o atributo classe 1, que é para pacientes que apresentam os riscos de o que possuem diabetes nesse caso, que nesse caso do factor vai ser representado pelo valor 2. A gente pode clicar aqui para ver as predições, Ctrl Shift 2, a gente vai dar uma olhada aqui, então a gente tem vários zeros e uns, que são os níveis, que a gente vai trabalhar em cima dessa variável. E a gente vai criar aqui uma Confusion Matrix, que é uma matriz de confusão. Vamos dar só um Ctrl L aqui e reexecutar. A matriz de confusão, ela é uma matriz comparativa entre o resultado correto da nossa base de treino e a assertividade de predições que o nosso algoritmo tem. Então, vamos dar uma olhadinha na prática. Referência aqui, que seria as respostas certas, tá? Então, quando a resposta certa é o paciente não tem diabetes, é 0. Quando a resposta certa é 1, o paciente tem diabetes. E aqui a predição do nosso modelo. No primeiro caso, a gente tem o seguinte. De respostas certas, aonde que a resposta, o atributo classe era 0, e o nosso modelo corretamente disse que o teste foi como 0, são 134 respostas, ou seja, respostas certas. Agora, aonde que a resposta certa da predição seria 1, o paciente tem diabetes, e o nosso modelo erroneamente disse que a resposta era 0, então ele errou, são 40 registros. Isso na prática é um número um tanto quanto alto. Tá? Mas não vem ao caso aí nessa nossa regra de negócios. Mas é um número alto. Para predições aonde que a resposta era 0 e o nosso algoritmo erroneamente colocou como 1, foram 7 registros. Tá? Então, eram 7 registros em que a resposta era 0, o paciente não tem diabetes, e o nosso modelo ele preveu erroneamente que é 1, o paciente tem diabetes, mas na verdade ele não tinha. Então, são 7 erros, e nesse caso,
quando a resposta era paciente tem diabetes, ou seja, a resposta 1, e o nosso algoritmo ele preveu corretamente que esse paciente teria diabetes, foram 33. Então, foram 33 acertos e 7 erros para pacientes que têm diabetes, e foram 134 acertos e 40 erros para pacientes que não têm diabetes. Então, são dados que nos erros a gente tem uma parcela bem grande, tá? Então, nesse caso, a gente tem acurácia de 78,04%. O que na prática não é um resultado dos melhores, tá? Geralmente esse dado aí tem que estar na casa dos 90 para cima, pelo menos, que a gente tem ali uns 95, 97%. Mas é o que a gente tem até então, é o que a gente tem de resposta até então. Para esse nosso modelo, a gente pode fazer uma submissão de novos dados. Então, eu vou criar uma variável, que no caso é um data frame, de novos dados, e vou submeter. Então, a gente tem aqui os novos dados, com um novo registro com seus atributos previsores. A gente pode até ver aqui, ó, novos dados, executando aqui para mostrar embaixo no nosso terminal, no nosso console, e a gente vai submeter esses novos dados ao nosso algoritmo. No caso, a gente vai criar aí a previsão. Então, a gente tem predições e agora um factor de previsão, onde que a gente tem os níveis 0 e 1, sendo 0 representado pelo valor 1 e o nível 1 representado pelo valor 2. Nesse caso aqui, a gente tem como valor da nossa previsão a resposta 1. Então, a gente vai formatar isso aqui, porque a gente sabe que quando a resposta é 1, o resultado ele é positivo. Quando a resposta é 0, o resultado é negativo. Nos níveis, quando o valor do nível 0 é 1, a resposta é negativa. Quando o valor do nível 1 é 2, a resposta é positivo. Você pode ver aqui que o resultado ele já saiu como negativo. A gente pode imprimir esse valor. No caso, aqui no console, resultado negativo. Então, ele realizou aí corretamente a predição. Claro que ele poderia ter colocado ali em valores, a gente formatou para dizer como sendo o valor 1 negativo e o valor 2 representando o nível 1, ou seja, tem diabetes, como a string positivo. O valor foi 1, ou seja, nível 0. Então, é negativo o resultado, o paciente não apresenta riscos de diabetes. A gente viu como montar esse modelo preditivo na prática e submeter novos dados. E no próximo encontro a gente vai ver como criar relatórios e salvar esses registros em tabelas de Excel e na linguagem Markdown. Mais informações e todo esse nosso código você pode encontrar lá no meu site, ubisocial.github.io, e esse código, esse dataset, que no caso é o CSV, a planilha Excel dos diabetes, da base de dados, você pode encontrar no GitHub do curso. Ambos os links, se você estiver me assistindo pelo YouTube, estão aqui na descrição. Um abraço e até o nosso próximo encontro.